Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar os trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Amém. Amém. Solicito o vereador Maurício que permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Quero desejar uma boa noite às pessoas que nos acompanham hoje aqui, o Laércio, Nilton, sua esposa, que nos acompanham pela internet. Tenham todos uma boa noite. Solicito o primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Boa noite ao presidente, boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e as que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 10/5 de 2022. Ofícios número 02 de 2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em resposta ao requerimento número 117 de 2022 de autoria dos edis Maurício Zimmermann e Gilmar Martins. Ofício número 116 de 2022 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 82 de 2022 de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 039 de 2022 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento 95 de 2022 de autoria do edil Vilmar Sudoski. Memorando número 8.177, 2022, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de autoria dos edis Vilmar Sudoski, Gilmar Martins e Maurício Zimmermann. Ofícios números 21, 2022, da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 76, 2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 249, 2022, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, em resposta ao requerimento 105, 2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 77.621, de 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em resposta ao requerimento número 88, 2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofícios números 44, 2022, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 126, 2022, de autoria do edil Osmar Leskovski. Ofícios número 40, 2022, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 97, 2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofícios número 41, 2022, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 103, 2022, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ordem do dia. Projeto de lei número 39, 2022, que altera a lei número 3.678, de 1º de março de 2004. Primeira votação. Projeto de lei número 41, 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Votação única. Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito solicitando a prorrogação dos prazos da referida comunicação. Não temos indicação, então seria isso, senhor presidente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Não tem nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 39/2022, que altera a lei número 3.678, de 1º de março de 2004. Está em discussão?
Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto 39/2022 está aprovado em segunda e última votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 041/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque Municipal de Exposição pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, a Pecari, para a realização do evento Feira de Gado entre os dias 27 e 29 de maio de 2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 041/2022. Coloco em discussão o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução número 1123 de 2021, solicitando a prorrogação dos trabalhos da comissão pelo prazo de até 60 dias. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse requerimento vindo dos membros da comissão, da CPI, ele se faz necessário em virtude de toda a documentação solicitada ter vindo com atraso. Até temos ainda um arquivo que não recebemos. Mas, para que todos tenham conhecimento, nós tivemos uma reunião no dia 5 de maio, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara, e conseguimos o acesso do arquivo da CGE, o qual tanto foi solicitado. Então, estipulamos um prazo dentro da comissão para que pudesse ser analisado esses documentos e poder dar a celeridade e a segurança e a responsabilidade a que todos exigem em cima dessa comissão parlamentar de inquérito. E isso, os trabalhos não pararam nesse período, mas hoje se faz necessária essa prorrogação para que realmente consiga ser analisado essa última documentação. E agora nós vamos acelerar os trabalhos com o intuito de agilizar e expor para a sociedade tudo o que aconteceu e esclarecer os fatos e realmente conseguir encerrar esses trabalhos. E aí dar o destino correto de tudo que for necessário. Então, por isso, solicitamos essa prorrogação por mais 60 dias. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitando a prorrogação dos trabalhos da comissão pelo prazo de até 60 dias. Está aprovado. Passamos aos requerimentos. Solicito que segundo o secretário, efetue a leitura. Eu atropelei um pouco, senhor presidente. Então, uma boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, o público que assiste faz presente. Boa noite, a Norma Pereira. E uma boa noite especial a quem nos assiste pelas redes sociais. Requerimentos. Requerimento número 137 de 2022. De autoria do edil Fabiano Freitas, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, e ao senhor Alexandre Lencina Fagundes, secretário de Estado da Saúde, solicitando a regionalização do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, visto que o hospital já atende vários municípios da região. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Quero cumprimentar a nossa deputada Norma Pereira, que nos assiste hoje, e aos demais ouvintes das mídias sociais. Senhor presidente, como foi comentado ontem, da má fase ou do caos que passa a nossa saúde em nossa cidade, vem de encontro com um requerimento, um anseio antigo de várias pessoas, de vários cidadãos, de várias empresas até falando,
que o Hospital de Santa Cruz de Canoinhas vire regional. Porque, coincidentemente, dia 30 de março, agora saiu uma notícia que o governo do estado liberou praticamente 600 milhões de reais para os 19 hospitais regionais que tem em nosso estado. Em especial, 248 milhões ao de São José e de 130 ao de Lages. É uma quantia que não dá para desprezar, é uma quantia que eu acho que faria um bem, com certeza absoluta, para o nosso hospital, para equipamentos, para funcionários, enfim, para a sobrevivência. Como está escrito já no requerimento, o Hospital Santa Cruz já atende Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Bela Vista. Tem uma contrapartida dos seus municípios, mas é muito ínfima para o que nós precisamos. E eu acredito que regionalizando o nosso hospital, além de uma referência, né, regional, que vai ser o hospital, obviamente, seria de bom grado para para a nossa saúde. Seria uma coisa muito boa para a nossa saúde, para os nossos cidadãos. Iria ter mais pacientes? Iria, mas automaticamente viria verbas mais específicas para o hospital, até de deputados estaduais e até de deputado federal. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais o que querer discutir, eu quero aqui cumprimentar a ex-vereadora desta casa, Norma Pereira, suplente de deputada federal, e dizer que meu companheiro desta casa, tomara que pelo menos lê esse ofício o governador leia, mas eu acredito que nem ler ele vai. Para ir para Porto União, acho que ele veio lá pro lado do Paraná, lá para nem passar em Canoinhas, né? Então, alguma coisa ele não gostou de Canoinhas, quer dizer, não é que não gostou, ele nunca veio, né? Mas, enfim, enquanto nós não tivermos um deputado da nossa região, tanto na Assembleia Legislativa aqui do Estado ou federal, nós vamos sempre receber as migalhas, né? E vamos continuar nessa situação. Mas, enfim, coloco em votação o seu requerimento e os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 137 está aprovado. Requerimento número 138 de 2022. De autoria do Dilvio Março Doski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando notificar a empresa responsável pela obra de pavimentação da rua Deodato de Lima, ao lado do número 536, bairro Boa Vista, para retirar os entulhos depositados pela empresa no terreno. A mesma situação ocorre na rua Alfredo Maier, ao lado do número 815. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a nossa colega e prima Norma Pereira, que nos prestigia hoje, né? E as demais pessoas que nos prestigiam, internautas, boa noite a todos. Isso virou rotina ultimamente com essas empresas, né? Irresponsáveis que prestaram serviço ao município nos últimos anos. Terrenos baldios nas ruas onde estavam sendo realizadas a contribuição de melhoria, ou seja, asfalto, pegar os entulhos, colocar ali e depois, até de colocar ali não é o problema, mas o problema é que precisa ser retirado posteriormente. E aí não se faz isso. Então, algumas pessoas têm nos procurado para que retirem aqueles entulhos, que é meio-fios quebrados, virados em pedaços, tubulação quebrada, restos de obras, terra que sobrou, enfim, até madeiras, enfim, foi virando aqueles entulhos e aquilo está ficando dentro desses lotes, desses terrenos. E as pessoas precisam de utilizar, inclusive, para limpar um terreno desse, roçar com todos aqueles meio-fio, com aqueles tubos quebrados lá em cima, com aquelas pedras jogadas lá, com tanta coisa amontoada, até com uma roçadeira, não tem como entrar lá, tem que ser meio no facão, meio arrancado ali, sabe? Então, que o nosso secretário do Planejamento veja cada situação dessa e intime, né, e que cobre dessas empresas que elas concluam o serviço que elas iniciaram. Então, elas colocaram, elas que retirem.
que deixe limpo e devolva os lotes da forma que estava anteriormente. Então seria isso, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 139 de 2022. De autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar sobre a paralisação da obra de pavimentação da rua Bento de Lima, trecho entre as ruas Fauri de Lima e Adolfo Badin. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 139. Requerimento número 140 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Kátia Oliscoves Munhoz, secretária municipal de saúde, convocando para comparecer à sessão legislativa ordinária do dia 17 de maio de 2022, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Canoinhas, a fim de explanar sobre a situação da saúde do município, especialmente sobre os contratos 33 de 2020 e 64 de 2021, firmados com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, a UPA 24 horas, o CAPS, Policlínica Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista o grande número de reclamações nos serviços prestados pela saúde no município. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Obrigada. Cumprimento os colegas, as vereadoras, os vereadores, aos servidores da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, aqueles que nos acompanham presencialmente, especialmente a Norma Pereira, que se faz presente hoje, já foi vereadora nesta casa, deputada federal pelo PSDB. Então, prazer tê-la aqui nessa noite também, Norma. Bom, como nós comentamos longamente ontem, e por sugestão minha e dos colegas, para que a secretária de saúde, então, fosse convocada para estar aqui, e a comunidade pudesse se fazer presente, nós pudéssemos ouvi-la e também tirar as nossas dúvidas e os nossos questionamentos em relação à saúde do município de Canoinhas. Então, nós especificamos algumas situações, né, como manda o regimento interno da casa, e estabelecemos aqui uma data, que seja dia 17 de maio de 2022, a próxima terça-feira, que ela esteja presente, para que a gente possa discutir, então, a situação da saúde do nosso município. Então, não vou me alongar muito, ontem nós falamos muito sobre isso, e que na próxima terça ela se faça presente, e todos nós, vereadores, possamos esclarecer as nossas dúvidas, obter informações de maneira célere. Eu acho que é isso que Canoinhas quer, isso que o município quer, que o usuário da saúde aí do sistema SUS, né, deseja, que a gente tenha informações e, na verdade, ações rápidas e imediatas em relação à saúde do nosso município. Está em votação o requerimento. Está aprovado. Requerimento número 141 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, solicitando as seguintes informações. 1. Qual a periodicidade dos cursos de capacitação e formação continuada que são disponibilizadas aos funcionários da pasta pela administração pública? 2. No caso de ausência destes, os mesmos foram solicitados à administração pública? 3. Existe a possibilidade do pedido e promoção de cursos de capacitação e formação continuada aos funcionários da pasta? Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. gostaria de lhe cumprimentar em seu nome, cumprimento os demais colegas, funcionários da casa e o público presente em nome da ex-vereadora e sempre deputada nossa, já que ainda é suplente, né? E o destino pode trazer novamente o nome de Canoinhas lá no Congresso, então a gente torce muito para isso. A respeito do nosso requerimento, na realidade, quando você fala em funcionalismo público, muito se cobra, pouco se
se dispõe tanto de material quanto de capacitação. Então, ontem a gente comentou sobre várias pastas aqui, saúde, Secretaria de Obras, e é visto que muitos deles ali estão trabalhando num sistema de pressão, tanto da sociedade, que infelizmente jogou os seus olhos para cima do funcionalismo público, e com razão, né? Infelizmente houveram vários escândalos, porém quem está recebendo isso, o para-choque mesmo, são esses prestadores de serviços diretos, né? Então aquela pessoa que está diretamente em contato com o povo. E muito se foi dito da questão da gestão, da questão de material, porém o fator humano ele é muito importante. Então a gente sabe que os funcionários estão lá e a gente não sabe se eles estão recebendo cursos de capacitação, os equipamentos vêm cada vez com um avanço tecnológico maior, que necessita de mais perícia e de mais conhecimento para manuseio. E isso é triste, porque muitas vezes você tem o equipamento, mas você não prepara o funcionário para disponibilizar da totalidade do equipamento, e ele acaba, às vezes, cometendo um erro por descaso mesmo, por desconhecimento, e acaba ele sim sendo penalizado por algo que era de responsabilidade do município, que era capacitar ele para realmente manusear esses equipamentos. Eu creio que é até uma questão humana e de dignidade que os funcionários tenham capacitação, que tenham cursos de formação continuadas, para que eles possam ver que aqueles que cobram deles, que é o executivo, também estão dando uma contrapartida. Porque só cobrar é complicado, né? Então tem que haver essa contrapartida. Eu acho que esse curso de capacitação, além de melhorar, né, o trabalho dos funcionários, também vai trazer neles um ânimo a mais, porque eles estão sendo vistos, né? Eles estão sendo tratados como funcionários e não como um depositário de gente, que é o que eles realmente estão sentindo nos últimos meses devido a todas essas situações. Então, eu espero que realmente o executivo observe esse requerimento e que leve para eles um pouco mais de conhecimento. Sei que muitos deles têm conhecimento de campo, porém, eu creio que eles precisam desse suporte. É necessário esse suporte para eles nesse momento. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Bom, depois que li novamente o requerimento, senti falta de mais um questionamento. Até fui indagado sobre isso recentemente, sobre o fornecimento e utilização dos EPIs pelos funcionários da Secretaria de Obras. Se eles recebem, estão utilizando, são orientados acerca dos EPIs. E por isso eu gostaria que esse requerimento fosse aprovado com o item 4 também, anexo, que seria, então, em relação aos servidores, se eles recebem os EPIs para a realização dos trabalhos e que seja encaminhada a documentação comprobatória. Por que eu questiono? Um familiar de um funcionário da Secretaria de Obras me procurou comentando que o pai dela sofreu um acidente e estava sem os EPIs. Então, penso que é importante a gente ter conhecimento acerca disso, se isso é corriqueiro, se não é, por que isso vem acontecendo, ou se é um fato isolado, né? E a gente, com essas documentações em mãos, a gente vai conseguir fiscalizar melhor e cobrar, se isso realmente está acontecendo de maneira corriqueira, né? Então, penso que isso é importante que a gente saiba. Por isso, senhor presidente, eu gostaria que fosse aprovado um requerimento com mais esse questionamento, para que não seja necessário fazer outro requerimento nesse sentido. Positivo. Coloco em votação o requerimento 141. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Vereadora Juliana Maciel. Com a palavra, vereadora. Pretendo não me prolongar muito na fala, mas hoje eu e a vereadora Tati tivemos uma reunião bem importante, que eu acho que é importante a gente comentar nessa sessão, até para que num momento futuro essa reunião seja com todos os vereadores também, que é com o hoje proprietário da empresa Hiperoff, que opera o rotativo aqui no nosso município. Então, eu fiz alguns questionamentos em relação ao contrato e vou pontuar rapidamente algumas coisas da nossa fala,
que eu realmente espero que isso seja cumprido. Nessa conversa eu senti muita boa vontade do proprietário da empresa, né? E a gente deve realmente fazer o que a gente vem fazendo. Quer fiscalizar, quer cobrar, quer trazer os assuntos para essa casa, porque quando a gente vê algo que a gente tá vendo um descumprimento de contrato ou algo que não está agradando o povo, a gente tem que cumprir a nossa função aqui e conseguir ver efetivamente que algo possa acontecer. Então, quero pontuar algumas coisas que nós conversamos hoje e que o proprietário da empresa Hiperoff disse que é possível adaptar no serviço do rotativo. Primeira coisa, isso não é bem uma adaptação, uma obrigação contratual, que são os parquímetros. Segundo ele, hoje, todos estavam funcionando. Eu disse para ele que eu ia passar em todos para ver. Não fiz, mas amanhã eu vou fazer. Quero passar em todos os parquímetros em momento de operação, que é no horário do rotativo, para saber se estão funcionando. Porque isso é obrigação contratual. Ele disse que estão, que estavam, e se não estão, era para comunicá-lo, porque é para estar todos os parquímetros em funcionamento. Inclusive com possibilidade de colocar moeda, enfim, para facilitar na hora de comprar os cartões. Segundo ponto, que foi um dos pedidos até do vereador Vilmar, que eu conversei com ele hoje, que era a regularização da notificação pelas agentes, as monitoras de trânsito. Ele disse que vai fazer, vereador, que ele vai adaptar lá o serviço, como que ele vai fazer. Ele disse que era um problema de operacionalização por conta do número de blocos de cartão que as operadoras teriam que carregar. Mas aí a gente conversou, enfim, acho que tudo tem ajuste, tem conversa, né? Que são coisas que tem que partir de um bom senso, claro, né? Mas que ele disse que vai operacionalizar isso. Eu estou fazendo questão de trazer isso para a sessão, até para ficar aí explicado para o povo, né? Em que sentido teve essa conversa. Outro ponto importante que nós questionamos, eu até já havia falado em outra sessão, que era a questão da avaliação do serviço deles, que era uma obrigação contratual ter sido feito pela própria empresa. E eles assistiram, então, às sessões que a gente comentou a respeito do serviço e previamente contrataram uma empresa especializada em fazer esse tipo de serviço, né, de pesquisa, de avaliação qualitativa, e diz que já contrataram a empresa está fazendo a pesquisa e depois vão encaminhar para a gente e para os órgãos de fiscalização do serviço deles a pesquisa feita por uma empresa que é responsável por fazer esse tipo de avaliação. Outro ponto, capacitação das funcionárias. Tá? O que ele disse? Que eles passam orientações corriqueiras, mas eu disse, orientação não é capacitar, que é dar um treinamento, um curso, né, específico, com certificado, enfim, sobre a operacionalização do serviço. Ele disse que nesse mês vai ter uma capacitação, que a empresa acabava fazendo essa capacitação uma vez por ano, mas que vai diminuir o período de capacitação. Ele diz que tem interesse em fazer até capacitações mensais, mas que não, num período não maior do que 6 meses, sempre ter uma capacitação, por conta de rotatividade de funcionários. Então, nesse mês já vai ter uma capacitação para as funcionárias em relação ao atendimento do cliente e com caminho exclusivo ali para o próprio setor de trânsito mesmo, né? Direcionado a capacitação nesse sentido. Ele também disse que vai fazer um convite para nós, se quisermos estar presentes e acompanhando a realização dessa capacitação, que a gente poderia, né, se fazer presente. Então, outro ponto que foi muito discutido. E, por último, eu fiz um pedido que os senhores devem lembrar que o Fernando utilizou a tribuna, que ele estava no momento com recuperação de Covid, então se encontrava com algumas dificuldades de mobilidade. E ele deu uma sugestão aquele dia para a gente, que era que a pessoa com deficiência pudesse
estacionar em qualquer vaga, tendo as suas 2 horas gratuitas. E hoje, eu e a Tati, na verdade, a vereadora estava junto, nós discutimos muito o assunto. Levamos essa situação para ele. E ele falou o seguinte, que se a gente propor o projeto de lei nesse sentido, seja aprovado por esta casa, ele até disse que se a gente, depois de realizado esse projeto de lei, pedir um parecer lá para ver se ele, nas comissões, para ver se ele conseguiria operacionalizar isso no município, ele me disse hoje que vê viabilidade. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque isso seria uma conquista para a pessoa com deficiência, assim, sem tamanho. Então, eu e a vereadora vamos propor esse projeto. Claro, depois vai ser discutido nas comissões, enfim. Mas já havia uma luz no fim do túnel, que era o mais importante, né? A gente começar sabendo se esse serviço poderia ser operacionalizado. Porque daí, o centro da cidade, quem opera pelos próximos 10 anos é a Hiperoff. E, por fim, mas não menos importante, sobre a questão da tolerância inicial do tempo, né? Que foi um dos questionamentos do vereador Vilmar para a empresa. Ele afirma a mesma coisa que nós já havíamos comentado, a dificuldade de conseguir fazer isso, por conta do processo licitatório e de tudo que vem amarrado, o contrato, enfim. Mas ele se comprometeu, pelo menos, a estudar uma possibilidade. Não se comprometeu a fazer efetivamente isso, mas eu disse que na próxima conversa, que a gente sentar novamente, que não vai demorar muito para a gente... Tudo isso que eu narrei aqui para vocês, para a gente confirmar que vem acontecendo, está tudo ok, que ele já possa dar, então, pelo menos mais um parecer para a gente. Né? Vai ser possível operacionalizar? Não vai? Como poderíamos... ver uma viabilidade para ter uma tolerância inicial no estacionamento rotativo, sem que traga uma necessidade de um reequilíbrio financeiro para o município, que aí a gente já conversou bastante sobre isso, que seria muito mais complexo, porque aí nós vamos mexer lá num princípio da licitação, isso traria, no meu ver, um problema jurídico para o município. Mas eu quis trazer para os colegas, para a comunidade, essa conversa que eu achei que foi bem positiva mesmo. E que se essas mudanças realmente acontecerem, aos poucos, dentro do que a gente pode, a gente vai pelo menos tentando melhorar um pouco o serviço para que a população fique contente com essa prestação de serviço, esteja da forma como ela deve ser operacionalizada, porque nós não podemos negar que sem o rotativo o caos também se instaurou. Não vamos esquecer disso, né? Que era muito difícil conseguir vaga para estacionar. O comércio local também ficou prejudicado naquele momento. Então, nós precisamos adequar o serviço do rotativo para que ele seja feito de uma maneira que esteja contente da população dentro da legalidade, né? Então, seria isso, vereadora, por gentileza, né? A senhora estava junto. Obrigada pela espaço. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público presente. Boa noite especial à Norma Pereira, que está aqui presente. Eu gostaria apenas de complementar, vereadora Juliana, a título até de informação, né, para o público, que nós questionamos hoje também em relação às multas, porque eu recebi algumas reclamações, né, de pessoas que estacionaram, acabaram levando aquela notificação, foram até a unidade ali do rotativo para poder fazer o pagamento, regularizar, e lá levaram uma segunda multa. E em conversa, então, hoje, com o proprietário da empresa, ele nos explicou que existe um tempo limite para você fazer essa regularização sem levar a multa, que seriam 2 horas. Então, assim, exatamente, sem levar uma segunda multa. Então, como que funciona? Estacionei meu carro, levei uma multa.
Aí eu quero regularizar, mas eu estou sem cartão. Eu tenho 2 horas de prazo sem levar uma segunda multa. Mas a partir desse prazo de 2 horas, aí você já leva a segunda multa. Então, eu acho que é bom informar a população dessa situação, porque muitas vezes nem eu sabia que seria esse prazo de 2 horas. Né? Eu acho que muita gente acreditava que levei uma multa no dia, não vou levar uma segunda multa no mesmo dia. Mas não, é esse prazo de 2 horas. Então, fica só como informação e alerta para a população, porque às vezes a pessoa leva a multa e fica tranquila achando que não vai mais levar no dia, mas são exatamente essas 2 horas. E também ele nos informou, né, que ele está vendo a possibilidade de futuramente, por meio do aplicativo, serem avaliadas, né, as monitoras, né, as que estão aplicando, vendendo cartão, aplicando as notificações de regularidade. Então, muito importante, eu confesso que eu fiquei muito tempo sem o aplicativo, eu usava só o cartão, mas o aplicativo ele acaba ajudando muito e futuramente eles estão estudando essa possibilidade dessas avaliações, o que eu acho muito importante também. Então, ficaria mais para complementar a fala da vereadora Juliana, né, para que as pessoas tenham essas informações que eu acho que são muito importantes para quem faz o uso aí desse rotativo. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Como dizia a avó Elisa, Norma, ruim com ele, mas pior sem ele, né? Lembra disso, Norma? É um ruim com o rotativo, mas pior sem ele. Vejo assim que toda essa conversa foi bem interessante e muito bacana, né? Eu acho que veio boas expectativas de que possa ser reavaliado várias coisas. Com relação aos horário inicial, né, aquele início, eu ainda penso que através de um projeto de lei e dar uma compensação de alguma forma para não mexer no impacto da empresa, ou seja, o município reduzindo alguma coisa, ou de repente ampliando. Ontem, quando o vereador Fabiano fez aquela solicitação de ampliação de área, de repente, ou ampliando a área, enfim, achar um mecanismo que de alguma certa forma tenha uma certa compensação no impacto, né, da empresa, certo? Então, de repente, por aí nós até possamos encontrar um caminho. Mas essa abertura desse bom diálogo vai trazer uma moeda de troca para outras coisas. Eu acho que é dessa forma que a coisa vai acontecer mesmo, que ela pode surgir. Penso que daqui a pouco o município tenha que reduzir alguma coisinha, né? Fazer uma renúncia de receita de alguma coisa, ou ampliar o hall de trabalho da própria empresa que está explorando o rotativo, e de alguma forma ela seja compensada, para que esse impacto financeiro dela não seja prejudicado. Então, até porque ela tem um contrato para cumprir e ela está sentada em cima desse contrato, mas ela mostrou boas intenções, ela se mostrou-se propícia a discutir o assunto e abrir, em alguns casos, melhorando as condições para o usuário do dia a dia. Então, que bom. A gente está aí aberta para continuar discutindo esse assunto. E voltando à história da avó Elisa, né? Ruim com ele, mas pior sem o rotativo, né? Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença dos nossos amigos de hoje. A Norma, sempre seja bem-vinda a esta casa. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 16, às 19 horas. Uma boa noite a todos.